Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos estudar a questão inicial de química orgânica, principalmente focando em nomenclatura e características do carbono. Bom, antemão, nós precisamos entender quais são as propriedades ou características principais do carbono, tá certo? Bom, e como nós sabemos, do ponto de vista da tabela periódica, o carbono ele é um elemento que está na família 4A da tabela periódica. Isso significa que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E seguindo a regra então de octeto, ele vai precisar de 4 elétrons adicionais para totalizar aí os 8 elétrons. E esses 4 elétrons adicionais vêm por meio de ligações químicas do tipo covalente. Além disso, o carbono constitui aproximadamente 50% da massa de um organismo, e ele possui diversos isótopos, sendo um dos principais o carbono 14, o radioisótopo ou isótopo radioativo. Ele é radioativo porque ele emite radiação perdendo massa, e a meia-vida é de aproximadamente 5.730 anos. Então, de acordo com essa característica de perda de massa a cada aproximadamente 5.700 anos, nós conseguimos datar a idade de seres mortos, em termos de proporção de carbono. Além dessas características, o carbono sofre um processo conhecido como hibridização. Então ele vai se encontrar em 3 arranjos. A geometria tetraédrica, que seria a que normalmente nós trabalhamos, mas existe também a geometria trigonal plana do carbono, que é, por exemplo, quando ele faz uma dupla e 2 simples. E existe também a geometria SP, quando ela é linear. Então, nós podemos fazer aí 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Então, essa geometria, SP. Essa daqui, SP3, geometria tetraédrica. E essa aqui, SP2, tá? Bom, como é que nós entendemos isso do ponto de vista prático? Então, para aqueles que estão prestando vestibular ou mesmo aqueles que estão na universidade, né, e precisam estudar de uma maneira mais prática e entender, eu sempre brinco que o carbono, para você entender o arranjo dele, se é SP3, se é SP2, a gente pode utilizar uma regrinha prática. Então, se o meu carbono faz 4 ligações, eu conto o vão entre os meus dedos. 1, 2, 3. Portanto, é um carbono SP3. Se ele faz 2 duplas, então eu só tenho um vão. Então, é um carbono SP. Se ele faz uma tripla e uma simples, ó, tripla e uma simples, ele continua sendo um carbono SP. E se ele faz uma dupla e 2 simples, ó, então veja, uma dupla e 2 simples é um SP2. Então, com essa regrinha prática, nós conseguimos determinar qual é o arranjo do carbono, né? E, claro, a propriedade do encadeamento. Existem milhões de substâncias formadas por carbono dentro da química orgânica. Toda substância orgânica tem carbono, mas nem toda substância com carbono é orgânica. Um exemplo é o CO2, né, o gás carbônico. Apesar de ter carbono, não é uma substância orgânica, tá certo? Bom, e nós conseguimos classificar o carbono de diversas maneiras. Uma das primeiras formas significa entender o carbono, classificá-lo de acordo com as ligações que ele estabelece. Então, o carbono ele pode ter 4 ligações, só que vai importar aqui para nós a quantos carbonos o carbono está se ligando. Então, imagina que eu sou um carbono. Se eu estou me ligando a um outro carbono, eu sou um carbono primário. Calma que tem uma exceção, mas deixa eu continuar o raciocínio, porque eu já fico empolgado aqui com a situação. Mas se eu sou um carbono que me liga a outros 2 carbonos, então eu sou um carbono secundário. Então quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma substância formada assim, né, sem colocar os hidrogênios, de início esse carbono está se ligando a 2 outros carbonos. Então esse carbono aqui é um carbono secundário, enquanto esse aqui está se ligando a apenas um. Então é um primário, assim como esse outro da ponta. São 2 primários, um secundário. Pô, e se eu tenho uma substância assim, né? Bom, eu não ia colocar hidrogênio, mas já adicionando.
Esse carbono aqui está se ligando a apenas um carbono, então ele é um carbono primário. Ah, mas ele está fazendo ligação com outros dois elementos. Não importa. Para classificar carbono, nós utilizamos carbono como método de referência. E esse aqui está se ligando a apenas esse. Então, eu tenho aqui uma molécula em que existem apenas carbonos primários. Uma exceção a carbono primário é o metano. Porque no metano, o CH4, o carbono faz 4 ligações, só que ele não se liga a nenhum carbono. Então, não existiria uma classificação via de regra, né? Porque ou ele é primário, secundário, terciário ou quaternário, não existe carbono zerado, né? Então, apesar dele não estar se ligando a carbono, nós ainda o classificamos como carbono primário. E o carbono secundário, conforme eu demonstrei, e existe também carbono que são classificados como terciários, como este carbono aqui. Ele é um carbono terciário. E os carbonos quaternários. E aí, no caso, são carbonos que irão se ligar a outros 4 carbonos. Então, esse aqui é um carbono quaternário, tá? Ah, até coloquei aqui, metano e a dimetilamina, né? Então, o que é o dimetilamina, né? O dimetilamina, né? Dimetil, metil, CH3, certo? Então, são 2 metil com amina, né? Veja que eu tenho carbonos que não estão se ligando a outros carbonos, então ele continua sendo primário, tá certo? Então, nós vimos a classificação de acordo com o número de carbonos, mas agora nós precisamos classificar a cadeia carbônica. Primeiro, nós devemos classificar se ela é aberta ou fechada. Depois, se ela é normal ou ramificada. Lembrando que tudo é em relação ao carbono. Então, se eu tenho uma cadeia assim, e aqui eu tenho um carbono, então eu tenho uma ramificação. Mas se eu tenho uma cadeia assim, e aqui não é um carbono, é um grupo amina, isso não é uma ramificação, tá? Então, cuidado. E aí nós temos em relação à natureza da cadeia, se ela é homogênea ou heterogênea. O que isso quer dizer? Se ela tem um átomo diferente no meio da cadeia principal. Então isso significa o quê? Se eu tenho uma cadeia e eu quebro essa cadeia colocando um elemento diferente, então essa cadeia aqui ela é heterogênea. Essa cadeia aqui não é heterogênea, porque a cadeia principal é só carbono. Mas nessa daqui eu tenho um heteroátomo. Isso aqui a gente chama de heteroátomo. Um átomo diferente na cadeia que não seja carbono, tá? Então isso é em relação à natureza. Agora, se a minha cadeia ela tiver somente carbono na cadeia principal, então eu falo que é uma cadeia homogênea. Aí se eu colocar um oxigênio, aí ela vira uma cadeia heterogênea, tá? Aí se o heteroátomo estiver na ponta, daí é uma outra situação, a gente já vai comentar, tá? E quantas ligações? Uma cadeia que é dita saturada, ela tem apenas ligações simples. E uma cadeia insaturada é uma cadeia que tem ligação dupla ou ligação tripla, tá? E em relação à aromaticidade, ou tem uma cadeia aromática, que ela vai ter o anel aromático, o benzeno, ou ela é alifática, sem anel aromático, tá? Então, vamos trabalhar aqui alguns exemplos. Formas de representação, né? Essas fórmulas que eu coloquei são fórmulas ditas estruturais. E essas aqui são fórmulas condensadas, né? Então, cada vértice aqui representa um carbono, tá? Então, veja que eu tenho carbono, 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 carbono e carbono. Ou seja, não tem anel aromático. Anel aromático é o benzeno, essa é a estrutura. Se ela não tem, ela é alifática. Só tem ligações simples, são traços únicos. Aqui, ó, uma ligação dupla, por exemplo, vai ser bem nítida a diferença. Então, ela é saturada, porque só tem ligações simples. Só tem carbono, então ela é homogênea. E ela é normal, porque ela não tem nenhuma ramificação aqui. Aqui seria uma ramificação, mas nesse caso nós não temos, certo? Então, visto isso, vamos para a próxima. Aqui, obviamente, nós temos
uma cadeia alifática, ela é insaturada, aqui está a nossa insaturação, ela é homogênea, porque não tem heteroátomo, e ela é normal, porque não tem ramificação. Essa aqui, evidentemente, é uma cadeia fechada, ela é saturada, porque só tem ligações simples, homogênea, porque não tem um heteroátomo, e normal, porque não tem ramificação. Ela teria ramificação se eu puxasse, por exemplo, um CH3 aqui, ou um outro grupo, tá certo? Mas ela continua sendo normal, tá bom? Essa daqui agora, ela já é fechada também, só que ela é insaturada, porque eu tenho aqui, ó, duas insaturações localizadas. Ela é homogênea, porque não tem heteroátomo, e ela é normal, porque não tem ramificação. Olhando essa, fechada, saturada, mas ela é heterogênea, porque ela tem aqui o que a gente chama de heteroátomo. E ela é normal porque não tem ramificação. Vamos para a próxima. Alifática, porque não tem anel aromático. Saturada, porque não tem saturação. Heterogênea, porque tem heteroátomo. E normal, porque não tem ramificação. Vamos para a próxima aqui. Alifática, porque não tem anel aromático. Saturada, porque são apenas ligações simples. Homogênea, porque não tem heteroátomo. E agora ela é ramificada, porque sobe uma ramificação aqui. Vamos para essa aqui. Alifática, ela é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque eu tenho uma dupla. Ah, mas o que tem aqui na ponta? Quando não tem nada indicado, significa que eu tenho um carbono. Então, necessariamente aqui é uma insaturação. E sempre a ligação dupla faz parte da cadeia principal quando a gente tem aqui, e por isso que ela é ramificada, porque quando eu faço a cadeia principal aqui, ó, existe uma ramificação que sai da cadeia principal, tá? Então, por isso que ela é ramificada. Essa aqui ela é alifática, insaturada, porque tem insaturação, homogênea, porque só tem carbono, e ramificada, porque eu tenho uma ramificação aqui, certo? Agora, as cadeias aromáticas são muito fáceis. Elas podem ser mononuclear, aromática polinuclear condensada, né? E polinuclear isolada, tá? E agora vamos falar um pouco mais em relação à nomenclatura das cadeias carbônicas. Sempre para dar nome a um composto, a gente vai utilizar um prefixo, um infixo e um sufixo. Simples e fácil. O prefixo vai ser o número de carbono que a cadeia tem. O infixo vai ser o tipo de ligação, simples, duplo ou triplo. E o sufixo indica a função orgânica. Se é um ácido, se é um éter, por aí vai. E aí nós temos uma regra. A principal regra está aqui, ó. Se eu tenho um carbono, meu prefixo começa com met. Se são dois, et. Se são três, prop. Se são quatro, but. E cinco, aí será pent. Então, met, et, prop, but, pent. E aí, daí em diante, seguem regras de nomenclatura padrões, né? Então, por exemplo, 6 é hexa, né? Então, hex, né? 7, hept, tá? 8, oct, por aí vai. Já o infixo indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, se eu tenho ligações simples, nós temos o infixo an, ligação dupla em, ligação tripla in. An, em, in. E o sufixo indica a função orgânica do composto. De início, nós vamos trabalhar com hidrocarbonetos, então sempre vai terminar em o nosso nome, né? Então, os hidrocarbonetos é uma função orgânica e são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, daí o nome hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Então veja que essa informação é importante, porque todos eles basicamente são insolúveis em água. E eles vão se subdividir de acordo com o tipo de ligação. Alcanos, alcenos, alcinos, ciclo alcanos e ciclo alcenos, tá? Então nós temos como exemplos principais o metano, que é o principal componente do gás natural, gás de efeito estufa, o propano e butano, que são componentes do gás de cozinha. Então, quando nós colocamos a nomenclatura de hidrocarbonetos, vamos começar falando sobre os alcanos. Alcanos, por quê? Se nós temos an de infixo, é porque nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos que têm ligações simples. Então, por exemplo, veja que CH4 só tem um carbono. Então, eu começo com o prefixo de um carbono, met. Só existem ligações simples. Então, o infixo que eu vou utilizar, an. E hidrocarboneto sempre termina com o.
Vamos para outro, que é, por exemplo, esse cara aqui. Como é que a gente começa a entender a química orgânica? Dessa forma, eu desenho 2 carbonos, eu sei que cada carbono precisa de 4 ligações. Como não foi dada nenhuma informação aqui, a gente completa com hidrogênio. Então, CH3, CH3. Como que eu dou nome para essa substância? 2 carbonos, então é MET, ET. Lembra? MET, ET, prop, but. Então aqui é ET porque são 2. Só tem ligação simples aqui. Então, AN. E como é um hidrocarboneto, obrigatoriamente só adiciona um O. Ou seja, esse cara é o etano. Tá? Vamos para o próximo. Coloca aqui, por exemplo, 3 carbonos. Preciso completar com hidrogênio, então H3 aqui para dar 4. Aqui eu só completo com H2 e aqui com H3. Vamos dar nome. MET, ET, prop. 3 carbonos. Só existem ligações simples entre carbonos. Então, AN, hidrocarboneto, O. Este é o propano. Tá? E assim sucessivamente. Nós temos o butano, o octano e por aí vai. Todo hidrocarboneto tem uma fórmula molecular geral de CnH2n mais 2. Faz a fórmula molecular dessas substâncias aqui, ó. Aqui vai ter C2H6, ou seja, se aqui é C2, vai ser H, 2 vezes 2, 4, mais 2, C2H6. Então, todos os hidrocarbonetos da classe dos alcanos, também conhecido como parafinas, possuem essa fórmula geral. Avançando um pouco mais agora, nós temos os alcenos. E veja que se tem em é ligação dupla, tá? Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, porque agora tem insaturação, e essa insaturação acontece por causa de uma ligação dupla. Então, agora, vamos supor que eu tenho essa substância aqui. Preciso completar com hidrogênio. Vamos dar nome. MET, ET. Ligação dupla em hidrocarboneto? Sim. O. Então, este é o eteno. Então, veja que nós temos o etano e agora nós temos o eteno. Tá? Esse eteno ele é também chamado de etileno. É o nome usual. E ele é um hormônio vegetal que é responsável pelo amadurecimento dos frutos, sendo incolor e gasoso à temperatura ambiente. Olha esse cara aqui, por exemplo. MET, ET, prop. Tem ligação dupla? Tem. É hidrocarboneto? O. Esse é o propeno. Certo? E todo alceno tem essa fórmula geral, CnH2n. Então, por exemplo, aqui é C2H4. Então, é só dobrar o número de carbono que eu acho o número de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, ó, C3, né? Eu tenho certeza que vai ser H6, né? 3, 4, 5, 6. Pronto, bateu a fórmula molecular. Essa é a fórmula geral dos alcenos, certo? E assim, nós chegamos nos alcinos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Todos serão abertos, alcanos, alcenos e alcinos, porque quando for fechada, nós sempre adicionamos o prefixo ciclo. Aí vira ciclo alcano, ciclo alceno, ciclo alcinos. Na verdade, ciclo alcinos são, assim, não sei nem se eu vou passar aqui, mas por que não existe não é que a gente não existe, mas por exemplo, se eu vou fazer um alcino aqui, ó, veja o que acontece. Né? Esse carbono tem 4 ligações e esse aqui também. Até conseguimos realizar, mas isso aqui é muito raro, porque isso aqui é muito instável, na verdade, né? Então, praticamente a gente nem estuda isso, tá? Então, não, a gente vê mais ou menos até ciclo alcenos. Mas os alcinos possuem ligações triplas, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 carbonos unidos por ligação tripla, como que eu dou nome? Primeiro eu completo com hidrogênio, aqui fica um, aqui fica outro. Pronto, agora todos os carbonos têm 4 ligações. 3 da dupla, mais uma com hidrogênio. Vamos dar nome. 2 carbonos, prefixo, et. Ligação tripla, in. Hidrocarboneto, O. Esse é o etino, tá bom? Todo hidrocarboneto da classe dos alcinos tem essa forma geral, CnH2n-2. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 carbonos, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, a fórmula geral fica assim, certo? E aí nós chegamos daí, né, como disse, nos cicloalcanos e nos cicloalcenos. E aí todos são de cadeia fechada. E aí nós temos o ciclopropano, que são 3 carbonos,
ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano e por aí vai, tá? E nós temos também o ciclobuteno, ciclopropeno, são todos hidrocarbonetos. Agora vamos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que têm anel aromático na cadeia. Então o benzeno é o mais famoso, né? O C6H6, tá? Aí quando nós unimos, nós temos o naftaleno, o antraceno, que são 3 anéis aromáticos juntos, e por aí sucessivamente, né? Sabendo esses 3 é mais do que suficiente. Agora, a gente vai começar a falar de hidrocarbonetos que são ditos ramificados. A regra, a princípio, é sempre determinar, primeiro, qual é a cadeia principal, e a gente já vai falar sobre isso. O segundo passo é numerar a cadeia principal e nomear o grupo substituinte, tá? Que é o grupo que determina, por exemplo, a função, né? Ou se a gente tiver, por exemplo, ramificações, né? E construir a nomenclatura, indicando o nome e a posição dos grupos substituintes. Por que a gente chama de substituinte? Porque substitui o hidrogênio, né? Então, em vez de eu ter um hidrogênio, eu tenho, por exemplo, o metil, que seria uma ramificação de um carbono só. Se for uma ramificação de 2 carbonos, etil. Se for uma ramificação de 3 carbonos, propil. Então, sempre a gente adiciona il no final do nome, quando a gente fala de grupo substituinte, tá bom? Vamos tentar determinar aí o passo a passo. O primeiro passo, então, como a gente acabou de ver, é determinar a cadeia principal. Então, lembrando, determinar a cadeia principal, numerar a cadeia principal, nomear o grupo substituinte e daí fazer a nomenclatura, indicando o nome e posição do grupo. Então, agora a gente vai ampliar a nossa visão falando exatamente do primeiro passo, que é determinar a cadeia principal, e agora eu vou te ensinar como fazer isso. Quando eu tenho uma cadeia que é dita saturada, ou seja, somente com ligações simples, a cadeia principal vai ser a cadeia com a maior quantidade de carbonos. Se nós estamos falando de uma cadeia insaturada, a cadeia principal deve incluir a maior quantidade de insaturação. Então, quando eu falo de cadeias abertas, sempre eu vou incluir a maior quantidade de insaturação. Agora, se eu tenho uma cadeia com diferentes quantidades de ramificações, eu devo possuir a maior quantidade de ramificação possível, porque a ideia é simplificar a nomenclatura, né? Porque eu tendo a maior quantidade de ramificação possível, na hora que eu escrevo o nome, eu consigo identificar exatamente quais são as ramificações. E eu não preciso ficar desenhando uma cadeia principal longa. Depois que a gente determinou a cadeia principal, que normalmente vai ser a cadeia que tem o maior número de carbonos, se tiver insaturação, o maior número de saturação, e se tiver ramificação, o maior número de ramificação, a gente vai começar a numerar. Se a cadeia for saturada, a gente começa numerando pela extremidade mais próxima da ramificação. E se tiver ramificações em diferentes posições, a gente vai sempre utilizar o menor número, conforme a ordem alfabética. Então calma que eu vou te ensinar sobre isso. Isso para a cadeia saturada. Então você sempre começa pela cadeia extremidade mais próxima da ramificação. Agora, se é uma cadeia insaturada, você vai numerar pela extremidade mais próxima da insaturação. Então sempre inicia pelo mais próximo daquilo que é diferente, seja uma insaturação, seja uma ramificação. E se for função orgânica, você vai perceber também. E aí nós vamos fazer a nomenclatura. Sempre a gente começa colocando a ramificação antes do nome da cadeia principal, precedida pelo número da sua posição. Então é número da ramificação, o nome da ramificação e depois a cadeia principal, tá? Se houver 2 ou mais ramificações, você vai usar a ordem alfabética para a nomenclatura. Então, se eu tenho um metil e um etil, primeiro eu vou colocar o etil, porque ele começa com E, tá? E, cuidado, quando eu tenho prefixos multiplicadores, di, tri, tetra, eles não participam da ordem alfabética. Então, um dimetil, apesar de D vir antes que o E, eu continuo colocando o etil primeiro, porque o dimetil, di, é um prefixo multiplicador, ele não entra no nome. A ramificação deve ser colocada na ordem alfabética, mas a ordem alfabética é em relação à nomenclatura da ramificação e não do prefixo multiplicador, tá bom? E aí, para o caminho inverso, ou seja, determinar a cadeia partindo do nome, a gente sempre segue o esquema que a gente chama de árvore de Natal. Então, primeiro a gente identifica a árvore, que é a cadeia principal, e depois a gente pensa nas ramificações. Então, para dar nome, a gente primeiro pensa na ramificação e depois na cadeia principal, mas se eu tenho o nome e eu quero chegar na cadeia, eu vou primeiro na cadeia principal para depois colocar as ramificações e demais características, né? Já a cadeia insaturada, a gente indica a posição da insaturação, tá?
Aqui está escrito errado, tá? Instauração, é insaturação. E quando nós temos agora cadeias ramificadas, né? Cuidado, uma ramificação, a gente não necessariamente, não precisa numerar a cadeia, porque se ela é cíclica, tanto faz, eu sempre vou começar por ela, né? Agora, se eu tenho duas ramificações, devemos numerar com o número 1 o carbono que apresenta a ramificação com a menor ordem alfabética. Depois eu vou dar exemplos também com isso. Mais de 3 ramificações, a gente numera o composto com os menores números possíveis, tá? E nessa altura do campeonato, você que está aí do outro lado da tela já deve estar me xingando. Ah, mas é muita regra. Eu sei, mas nós temos que saber essas regras de decor. Então, minha sugestão, faça alguns flashcards ou adicione post-its na frente dos seus estudos ou escreva à mão até você gravar isso, porque você precisa aprender. E, claro, o mais importante, treinar exaustivamente nomenclatura, tá? Cicloalcenos nunca tem segredo, porque se eu tenho um hidrocarboneto da classe dos cicloalcenos, a ligação dupla ela sempre vai ficar entre o carbono 1 e 2. E em caso de ramificação, a gente vai escolher a nomenclatura que tem os menores números possíveis, tá? E em relação ao benzeno, a gente geralmente não varia muito, porque a gente vai ver benzeno com poucas ramificações. Por exemplo, esse daqui, que é o O-dimetilbenzeno, o M-dimetilbenzeno e o para-dimetilbenzeno. Orto, meta e para, na verdade, quer dizer esses prefixos, tá? Depois a gente vai comentar também por que eles recebem esse nome. Então, assim, pessoal, essa aula ela é focada em apresentar critérios de nomenclatura. Não espere. Então, vamos deixar bem nítido quais são os objetivos da aula. Não é já para você saber dando nome para a substância. Você pode até conseguir se você entendeu todos os detalhes da aula e decorou todas as regras. Mas a gente tem que treinar. Então, o objetivo da aula de hoje é dar o nosso panorama geral, as regras gerais de nomenclatura, para que você consiga entender o que está por trás da prática. Né? Então, para você mandar bem na prática, você tem que dominar o conteúdo teórico. Nós temos que entender que existe uma regra, a gente não pode sair dando nome para composto do jeito que a gente entender, principalmente para questões técnicas. Né? Então, essa aula tem o único e exclusivo objetivo de apresentar as regras. Depois nós vamos focar em realmente treinar o olho, treinar em exercícios, para a gente começar a ganhar habilidade. Então isso aqui é a fase 1 do processo, não se preocupe, teremos mais oportunidades à frente, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima aula.